independência dos Estados Unidos da América foi um marco na história inglesa, uma evolução na região norte-americana e a primeira vez que princípios iluministas foram colocados em prática, triunfando e influenciando diversos acontecimentos futuros. Século XVII. Essa é a data que os ingleses começam a colonizar a América do Norte. Pobres, puritanos e presos vão para os Estados Unidos da América e criam-se as 13 colônias. Vale lembrar que puritanos, conhecidos como calvinistas, acreditavam que alguns teriam direito à salvação eterna e que Deus enviaria sinais através da vida materialmente próspera. A religião oficial inglesa era e é anglicana, por isso seguidores de demais religiões passam a serem perseguidos, e a solução para isso foi a imigração para a América do Norte. As colônias se subdividiram em 9 no Norte e 4 no Sul, mas cada uma defendia um tipo de política, sociedade e economia. As colônias do Norte possuíam minifúndios, policultura, trabalho livre e era voltado para o mercado interno. Eles também defendiam a economia da industrialização, protecionismo e crescimento do mercado interno. A sociedade era abolicionista e a política republicana, com forte poder central. As colônias do Sul eram totalmente opostas às do Norte, ou seja, elas possuíam latifúndios, monocultura, trabalho escravo voltado para exportação. Defendiam ainda a economia com a manutenção do plantation e a abertura comercial. A sociedade era aristocrática e escravista, valorizando o modelo europeu, e a política era democrata com federalismo radical. No início da colonização inglesa, cria-se o comércio triangular, no qual a Europa fornecia produtos como algodão, ferro, armas e rum, em troca de escravos que tinham destino às Américas. Mas, com o continente europeu em guerra e os reis enfrentando problemas internos, ocorre a negligência salutar, ou seja, é o certo abandono da colônia pela metrópole. No século XVIII, esse cenário se inverte. A Inglaterra passa a interferir na colônia e acontecem diversas guerras e criações de leis. Em 1756, acontece a Guerra dos 7 Anos, disputa entre a Inglaterra e a França a fim de territórios a oeste da América do Norte. E, com a ativa participação dos colonos nos exércitos ingleses, resultou na vitória da Inglaterra, a anexação do Canadá e Antilhas e o polêmico aumento dos impostos. Tudo começa em 1764, quando a primeira lei criada foi a Lei do Açúcar, na qual colonos só podiam comprar açúcar vindo das Antilhas inglesas. No ano seguinte, em 1765, cria-se a Lei do Selo, estabelecendo taxas a serem pagas sobre documentos legais e oficiais. 2 anos depois, em 1767, surgem os Atos Townshend, que significavam a taxa de importação sobre vários produtos, como chá, vidro e papel. Mas a nova lei só tornou ainda mais tensa a relação metrópole-colônia. Com isso, a justificativa do tal aumento feito pela Inglaterra alegaria que o dinheiro arrecadado seria usado para cobrir despesas da guerra anterior. Porém, concluiu-se rapidamente que os impostos iriam para a coroa e raramente eram usados em colônias. E, em 1770, acontece o massacre de Boston, quando a Guarda Metropolitana Inglesa tentou acabar com certa manifestação feita por colonos norte-americanos, resultando na morte de 5 pessoas. Com a divulgação da notícia nas demais colônias, o governo inglês retirou sua última lei. Em 1773, a Lei do Chá é decretada, garantindo o monopólio de comercialização do chá para a Companhia das Índias Orientais. No fim do mesmo ano, ocorre a Festa do Chá de Boston, momento da história em que os comerciantes se sentiam prejudicados e, com isso, assaltam navios da companhia à beira do porto de Boston e lançam carregamento de chá no mar, mais uma prova da insatisfação estadunidense com a coroa britânica. No ano seguinte, em 1774, e como punição depois do episódio de Boston, o parlamento inglês aprova as leis intoleráveis, determinando o fechamento do porto de Boston até que houvesse pagamento de todos os prejuízos, e também o julgamento e punição de todos os colonos que tivessem problemas em relação à coroa. O novo decreto resulta no primeiro Congresso da Filadélfia, com o objetivo de ter maior participação política e que houvesse fim das medidas restritivas impostas pela metrópole.
1775, inicia-se a Guerra da Independência, com a ajuda externa da França, fornecedora de tropas, munição, armas, créditos e armada, devido à derrota na Guerra dos 7 Anos. A Espanha também apoiou tal guerra. Vale lembrar também da neutralidade armada, vindo da Rússia, Prússia, Dinamarca, Suécia e Holanda, com o objetivo de garantir a liberdade dos mares e oferecer resistência às buscas realizadas pelos navios ingleses. Em 1776, acontece o segundo Congresso da Filadélfia, com o objetivo de conquistar maior independência. Thomas Jefferson redige e aprova a Declaração de Independência dos Estados Unidos, e as ideias de iluminação, pela primeira vez, postas em prática com influência de John Locke. Em 1781, tropas francesas derrotam os ingleses na Batalha de Yorktown, a batalha final da Guerra da Independência. Em 1783, ocorre o tão esperado Tratado de Paris, também conhecido como Tratado de Versalhes, no qual a Inglaterra finalmente reconhece a independência dos Estados Unidos da América. Em 1787, aprova-se a primeira Constituição dos Estados Unidos, que determinava a divisão dos seus poderes como legislativo, judiciário e executivo. Também defendiam a liberdade, a proteção à propriedade privada, o voto censitário e negros, mulheres e índios, obviamente, sem direitos constitucionais. Em 1789, o primeiro presidente da República dos Estados Unidos é eleito, e o nome dele é George Washington. O período pós-independência, no século XIX, foi marcado pela expansão territorial, conhecido como a Marcha para o Oeste. Muitos fatores ocasionaram tal, como o forte fluxo da imigração europeia, por conta das dificuldades financeiras que a Europa estava passando. Os camponeses eram expulsos devido à concentração de terras na mão de pouquíssimas pessoas e os artesãos estavam desempregados. O crescimento gerou necessidade de aumento de produção agrícola e de áreas para rebanho. Em 1820, a expansão norte-americana ganha a política da doutrina Monroe, defensora das nações latino-americanas independentes, com base na frase "A América para os americanos". As consequências da expansão foram a criação de vastos territórios para desenvolvimento da economia da América do Norte, como agricultura, pecuária, indústrias, comércio e mineração, e também houve o surgimento da burguesia industrial e comercial. De 1860 a 1865, o marco da meia década foi a Guerra Civil Americana, gerada pela diferenciação na organização econômica e social entre as partes sul e norte dos Estados Unidos. A principal divergência entre elas era o fato do sul defender a continuidade da escravidão, enquanto o norte era abolicionista. O estopim da guerra foi a vitória do nortista e abolicionista Abraham Lincoln para presidente. Em 1862, durante confrontos e com a intenção de fortalecer os nortistas, Lincoln aboliu a escravidão e incorporou ex-escravos ao exército da União, revertendo a guerra a favor do norte, com bloqueio naval para impedir a chegada de produtos europeus ao sul, como forma de punição. Lincoln é assassinado pós-guerra em 1865 por um sulista radical. As consequências da guerra foram a vitória nortista sobre o sul, logo o prevalecimento da sociedade urbana e industrial nortista. As grandes propriedades sulistas deram lugar a pequenas e médias propriedades nortistas. Mesmo com a escravidão abolida, o negro continuou marginalizado, e os Estados Unidos começam a despontar como potência na América. A independência norte-americana também influenciou a Revolução Francesa e as lutas de independência na América Latina. A sociedade atual nos Estados Unidos também traz consigo forte herança protestante calvinista. Sometimes I get a good feeling, yeah.
get a good feeling, yeah. Oh, sometimes I get a good feeling.